Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do SmackDown combinado com notícias da luta livre, porque afinal de contas nós tivemos várias situações que aconteceram ontem sobre a situação da Nikki Bella que a gente precisa comentar. A gente foi falando ao longo do dia, botou postagem no canal, mas talvez você tenha vivido debaixo de uma pedra, então você vai querer saber tudo que tá rolando. Então, se você quiser saber o que aconteceu no SmackDown e todas as notícias antes da WrestleMania 42, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai querer se manter informado. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, senta o dedo no like e se inscreve no canal. A gente tá tentando chegar a 13 mil inscritos até a terça-feira. Então, agora vamos aproveitar a WrestleMania para a gente dar um gás e crescer ainda mais aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Como eu sempre digo, a gente tem mais de 33 mil pessoas que passeiam pelo canal e assistem os nossos vídeos todo mês, mas apenas 12 mil inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, é só clicar aqui embaixo, é de graça, não vai te morder não, e você vai estar ajudando a gente, tá bom? Então vamos que vamos para mais um resumo do SmackDown. Eu vou fazer um resumo mais curto, até porque o show em si não teve muita coisa diferente, né? Afinal de contas, a WrestleMania tá às portas, não fazia sentido eles criarem muita coisa. O show começou com o Randy Orton vindo pro ringue, né? Ele disse que ele não precisa do Pat McAfee, mas que o quer ao seu lado porque o Pat é alguém que fala a verdade para ele. O Orton, então, ele fala também que o grande problema dele com o Cody Rhodes é que o Cody Rhodes sempre pega e pega e pega, né? Ele diz que o Cody seria uma pessoa que suga as coisas dos outros, né? Enquanto que, por exemplo, o Corey tava lá lutando pelo campeonato e tava sofrendo com ataques dos MFTs e coisa do tipo, o Randy ia ajudar e o Corey não devolvia, né? Não agradecia e tudo mais. Né? Basicamente dando a entender que, poxa vida, você não deu uma luta pelo título pra mim, né? Foi basicamente isso. E aí ele diz que ele sempre pega e pega, enquanto os outros é que pagavam preço. Ele cita momentos passados em que ele ajudou o Corey, mas isso acabou prejudicando ele. E diz que o Cody Rhodes prejudicou o seu legado. E aí ele encerra dizendo que no dia seguinte ele consertaria esse legado com as 3 letras mais perigosas do Sports Entertainment, RKO. Tá? Foi uma boa promo, tá? Eu não tô fazendo jus à promo, porque realmente tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, então por isso que eu tô com o vídeo com o SmackDown um pouco mais curto, mas o que vale a pena é a gente comentar que o Randy deu a entender que o Cody, ele nunca foi grato, digamos assim, pelas ajudas que o Randy ofereceu no passado. Mas enfim, depois ele foi embora com o Pat McAfee lá na caminhonete, né, e os dois foram embora sem cinto de segurança de novo, coisa que aqui no Brasil é crime, né, enfim. Depois disso, a gente teve a primeira luta da noite, e a primeira luta da noite foi os MFTs e o White Six, tomara a Deus, encerrando a feud entre eles. Eles fizeram uma divertidíssima luta de briga de rua, mas no final das contas, os MFTs venceram os White Six quando o Tamatonga mandou um Sister Abigail modificado, invertendo um Sister Abigail do Uncle Howdy, e aí quando ele estava no corner para mandar um Cutthroat, o Solo Sikoa veio e roubou a vitória, mandando um Samoan Spike no Uncle Howdy e fez o pinfall. Isso deixou o Tamatonga claramente irritado. Vocês podem ver na foto que ele tá lá atrás, ó, né, na foto, enquanto que o Solo tá aqui na frente. E me parece que agora a gente, na verdade, vai ver uma batalha civil dentro dos White Six, dentro dos MFTs, e eu acredito que os White Six vão ser deixados de lado e, se duvidar, até mesmo demitidos, tá? Porque realmente esse grupo não colou, não deu certo. Eles só têm a entrada, mas no ringue não são essas coisas, não. Depois disso, a gente teve alguns flashes de um vídeo que está nas mídias sociais da WWE, que era a renovação de votos do The Miz e da Maryse, com o Kit Wilson como oficiante. O Danhausen apareceu, o The Miz se irritou com ele, a Maryse também. O Danhausen se irritou e resolveu zicar a Maryse, né? E aí, quando ele zica a Maryse, o The Miz parte para cima do Danhausen, a confusão se inicia. E a Maryse, coitada, acaba sendo jogada de cara no bolo de casamento que ela havia feito ali para eles, para a renovação de votos deles. Ai, meu Deus, Danhausen zicou a coitada da Maryse
e acabou com a festa de renovação do casamento deles. Lembrando que o The Miz, ele agora se tornou um oficiante de casamentos também, então se você mora nos Estados Unidos ou se você for rico e tiver dinheiro para trazer ele para cá, ele pode fazer o seu casamento, tá? Lá nos Estados Unidos você não precisa ser pastor, nem padre, nem nada do tipo para celebrar casamento. Você pode ser um oficiante civil, né? Um juiz de paz civil que você vai lá, se registra e aí você faz o casamento, né? Então, Demise aí pode fazer o seu casamento. Pode ser. Se você conseguir um dia, tira a foto e manda aqui na comunidade do canal. Depois disso, nós tivemos o Jacob Fatu numa promo irada, tá? Ele veio num carro de polícia. E aí o pessoal reclamou, poxa, mas estragou a entrada especial do Jacob Fatu e tudo mais. Poxa vida, que chato, né? Mas enfim, o Jacob ele subiu no carro de polícia, amassou todo o capô do carro, né? Eu espero que esse carro não seja verdadeiro, né? Que seja um carro lá que eles compraram e pintaram, porque olha, arrebentou. Vai ter que fazer uma funilaria nesse carro aí. Enfim, o Jacob Fatu ele ficou em pé sobre a viatura. E aí ele falou que a resposta dele sobre a narrativa do Drew, né? Ele disse que o Drew queria pintar o Jacob como criminoso, mas o Jacob fala que não tem vergonha do passado, apenas não vive mais nele. Ele disse que o Drew tentou humilhá-lo ou mandá-lo para a cadeia, mas isso não funcionou. E ele diz que todo o episódio da prisão foi um combustível para a luta sem a sanção que eles vão ter, a luta não sancionada que eles vão ter na WrestleMania. O Jacob prometeu destruir o Drew McIntyre, disse que ninguém poderia pará-lo e fechou terminando afirmando que depois da surra que dará no Drew, o lugar dele será apenas no retrovisor, né? Que ele vai deixar o Drew McIntyre no retrovisor. Foi uma promo legal, bem diferente, né? Foi bem interessante. Vamos ver como é que vai ser a luta não sancionada. Teve gente no chat pedindo para essa luta começar no sábado e terminar no domingo. Aí eu falei, pô, gente, a kayfabe, né? Pelo amor de Deus. Os caras não vão dormir, não? Aí o pessoal falou que se lasque a kayfabe. A kayfabe vai às favas, né? Depois disso, a gente teve a segunda luta da noite. Foi Damian Truth versus New Day. Uma luta de 10 minutos, que eu vou dar 3 estrelas e 25. Tá, foi uma luta legal de televisão, né? O New Day participou das festividades pré-WrestleMania, o Damian Truth, né? O Damian Priest e o R-Truth também. E foi uma lutinha legal. Nós não tivemos Xavier Woods, que continua lesionado. Então, vitória do Damian Priest e do R-Truth, que se mantém como campeões de duplas do SmackDown. Agora nós vamos falar da promo da Rhea Ripley e da Jade Cargill, né? Jade Cargill entrou no ringue com a Mirtinha Bifeb. Antes delas poderem falar, a Rhea Ripley apareceu. Ela disse que ela queria bater na Jade ali mesmo, mas não daria a ela uma desculpa fácil antes da WrestleMania. Obviamente mandando a Mirtinha Bifeb atacá-la. Ou a Jade Cargill se machucando e aí não podendo fazer a luta na WrestleMania. Ela acusa a Jade de sempre se esconder atrás dos seus minions, enquanto a Bifeb respondeu que quem aparecia despreparada e desesperada era a própria Ripley. A Rhea então falou que queria fazer um cara a cara sozinha com a Jade. A Mitinha e a Bifeb tentaram partir para cima, mas a Jade Cargill segurou elas, mandou elas para fora do ringue. E aí a Jade, com a Rhea no ringue, ela diminuiu a Rhea falando que ela só é tratada como top star porque o resto do roster é fraco. E ela prometeu derrubá-la na WrestleMania. A Rhea respondeu que no final das contas a Jade Cargill é uma narcisista, egoísta e falsa. E isso acabou fazendo as duas ficar assim face a face. A Jade Cargill ainda levantou o cinturão e deu uma empurradinha no rosto da Rhea, mas a Rhea não fez nada, indo embora, porque, afinal de contas, ela não queria estragar o main event da WrestleMania. Foi um segmento legal, foi legalzinho. Realmente não fazia sentido as duas se pegarem no ringue antes da WrestleMania, porque foi o que a Rhea disse. Isso poderia dar uma desculpa para Jade fugir da luta, né? Uma das acusações da Rhea durante a promo foi de que a Jade sempre fugia dela. Depois disso, nós tivemos a terceira luta da noite entre a Tiffany Stratton e a Jordynne Grace, que estava voltando aos rings, né? Ela já tinha voltado, ela gravou o main event na semana passada, vencendo a Maxine Dupri. E essa luta foi uma luta no number one contender pelo título dos Estados Unidos.
né? Na verdade, era para ser uma luta entre Julia e Tiffany Stratton. E quando eles mudaram a luta, foi um negócio meio surpreendente. Levou até algumas especulações que a Julia estaria lesionada, tá? Porque não faz sentido você não botar a Julia para lutar na semana da WrestleMania. A não ser que eles resolvam colocar de forma impromptu Julia e Tiffany Stratton na WrestleMania no domingo, que ainda tá faltando uma luta, eu acho meio esquisito eles simplesmente não terem botado a Julia pra lutar, entendeu? Enfim, no final das contas, a Tiffany Stratton venceu a luta com o Pretty Moonsault Ever. Então, a Tiffany Stratton vence. Foi uma luta de 9 minutos que eu vou dar 3 estrelas. E assim, foi muito patente de que a Tiffany Stratton, cara, aconteceu alguma coisa com ela, ela perdeu completamente a confiança no ringue, tá? Assim, ela tava lutando muito bem no ano passado. Essa luta, cara, assim, não é que ela botchou, ela não teve nenhum bote, mas ela tava assim meio, sabe, meio esquisita no ringue e tal. Ela perdeu a confiança e isso é muito problemático. Ela vai ter que trabalhar muito para poder voltar aí ao melhor dela no ano passado. Depois disso, a gente teve um segmento muito engraçado com o Trick Williams vindo pro ringue, pedindo pro Sami Zayn vir, aí veio aí o homem de gengibre lá do Shrek, né? E pra quem não entendeu a piada e a referência, é porque ginger, né, que se traduz como gengibre para português, é um termo que é utilizado nos Estados Unidos tanto para gengibre como uma gíria para falar de pessoas ruivas. Então, quando aparece o Gingerbread Man, ele tá falando do homem de gengibre, ele também tá falando do Sami Zayn, que ele é ruivo, né? Então, é um trocadilho aí com o fato do Sami Zayn ser ruivo. Assim, a gente tá sempre tendo que explicar essa piada, porque pro brasileiro que não manja de inglês, essa piada se perde, né? Porque não consegue entender essa questão dessa gíria que é usada nos Estados Unidos. Mas enfim, o Trick Williams falou que normalmente estaria sorrindo e fazendo piadas, mas não aquela noite, porque o Sami Zayn havia cruzado a linha quando mandou o Hello Kick no Little Yari semana passada, né? Inclusive, ele não sabia se o Little Yari estaria na WrestleMania, ele chamou o Sami pro ringue e aí apareceu o Homem de Gengibre, né? E aí o Sami aparece logo depois e responde num tom mais Gil de que ele não vinha se divertindo há muito tempo, apesar de ser campeão, e que também não entendia porque os fãs tinham se virado contra ele, né? Mas ele já não se importava mais porque ele fazia aquilo pelos seus fãs, que são fãs ardorosos mesmo, fãs leais, e não os fãs modinhas que estão vaiando ele. A discussão entre ele e o Trick ficaram tensas até que o Trick disse que estava no ringue com 2 Gingerbread Men. Isso fez o Sami atacar o Trick e depois ele ficou olhando lá o Homem de Gengibre e resolveu mandar um Helluva Kick nele, num dos golpes mais rios que eu já vi o Sami Zayn fazer. A cabeça do coitado do Gingerbread Man chegou até em virar ao contrário, mas aí o Trick Williams mandou um trick shot nele e saiu por cima segurando o campeonato dos Estados Unidos. Foi bem interessante o segmento, foi bem divertido. O público claramente vibrando com o Trick Williams e vaiando o Sami Zayn. Então, assim, aquele double turn que a gente tá esperando vai acontecer do jeito que tá. Depois disso, era pra gente ter uma luta entre Charlexa e Bayley Lyra Valkyria, que acabou não acontecendo porque as Irresistible Forces apareceram e atacaram as duas duplas. As Belas não apareceram e a gente já vai comentar sobre elas daqui a pouquinho. E depois a gente teve o Andre the Giant Memorial Battle Royal, que teve apenas 10 minutinhos. O Johnny Gargano no ringue caindo comatoso foi muito engraçado, até porque empurraram o Kit Wilson pra cima dele. O Kit Wilson tropeçou e caiu pra fora do ringue se eliminando. Mas no final das contas, quem venceu foi o Royce Keys. Isso já estava mais do que anunciado, né? Quando falaram que ia ter o Andre the Giant Memorial Battle Royal, na hora que eles anunciaram, eu falei, gente, o Royce Keys vai vencer essa luta. E não deu outra, tá? Royce Keys venceu e aí depois posou ali com o troféu. Foram 10 minutos de Battle Royale. Eu vou dar, sei lá, 2 estrelas e meia, porque foi muito rápido, foi muito esquisito. E acabou que não teve grandes apelos esse Battle Royale, não. Por final, a gente teve uma promo aí do Punk, né, e do Cody Rhodes. Né, o Cody estava falando de como ele ia manter o título na WrestleMania, de que ele ia derrotar o Randy, não sei o que. O Punk veio, interrompeu a promo do Cody
E aí, para começar, o Corey perguntou de forma bem humorada se o Punk ia abraçá-lo ou e depois chutá-lo nas partes baixas, de referência ao John Cena na Elimination Chamber do ano passado. E o Punk disse que muita. Ah, e o Randy, que fez isso esse ano, né? O Punk disse que muita gente merecia isso, mas não. O Corey, em vez de atacar, ele veio como amigo e campeão para dar um último conselho. Disse que os dois já estavam além do estágio em que ele precisou ensinar qualquer coisa ao Corey, porque o Rhodes já realizou coisas que o próprio Punk ainda não realizou. Mesmo assim, queria que os dois aproveitassem o momento de estarem ali como campeões, prestes a fazer história na WrestleMania. Corey então puxou o Punk de volta, devolveu a gentileza. Ele falou sobre como o Punk foi tratado pela WWE, mas os fãs continuaram cantando o nome dele quando ele estava fora por uma década. Comparou o retorno dele ao do Shawn Michaels em 2002 e disse que o Punk poderia muito bem se tornar o novo Mr. WrestleMania. O Corey encerra agradecendo tudo que o Punk lhe ensinou, dizendo que o Dusty Rhodes teria orgulho do que o Punk fez, e aí ele chegou a dar uma engasgada, né, quando ele falou isso, realmente, genuinamente pareceu que ia dar uma chorada. E aí os dois disseram que estariam ali para celebrar com o público, e o SmackDown saiu do ar com o Corey e o Punk lado a lado como campeões. A frase que me chamou a atenção nesse final do show foi o Punk falando que na segunda-feira eles estariam ali lado a lado como campeões, tá? Por quê? Porque todo mundo tá apostando que esses dois títulos vão trocar de mãos, né? Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas, assim, o show terminou aqui. Para mim, o show foi nota 6, ele foi um show abaixo da média, tá? A gente teve algumas lutas legais, teve alguns segmentos interessantes, a gente riu um pouquinho durante o show, mas ficou faltando alguma coisa a mais para trazer, assim, um impacto pro show. Então, para mim, nota 6. E a gente vai para WrestleMania sem muita expectativa, o que é bom, né? Eu acho que o grande problema da gente assistindo WWE é quando a gente cria expectativas da nossa cabeça. Porque aí, quando essas expectativas não se cumprem, a gente fica frustrado, né? E eu já falei isso aqui algumas vezes. Muitas vezes, os fãs da WWE, e aliás de tudo, né? Fãs de séries e tudo mais, eles criam histórias mirabolantes na cabeça, criam expectativas que essas histórias irão se cumprir, e aí, quando elas não acontecem, o pessoal fica frustrado, né? O pessoal fica chateado da vida. Então, assim foi a história do Pat McAfee, que o pessoal achava que ia ser o The Rock, ou que ia ser ou as viúvas do Ted DiBiase Jr. achavam que ia ser ele, e quando se mostrou o Pat McAfee, a expectativa de geral se frustrou, e acabou que todo mundo ficou bolado, chateado com a WWE por causa disso. Bom, então vamos falar um pouquinho das últimas notícias da WrestleMania, tá? Teve coisa que aconteceu ontem durante o dia, a gente fez postagem, a gente comentou aqui na live, mas para quem só tá assistindo nossos vídeos, vale a pena a gente contar. Primeiro de tudo, teve uma entrevista do Roman Reigns sentando numa entrevista com o Michael Cole no canal da WWE. E aí nessa entrevista, o Cole perguntou ao Roman Reigns o que aconteceria se ele destronasse o CM Punk pelo título. E aí o Roman disse, olha, eu trouxe esse lugar de volta à relevância, eu resetei o padrão, eu já era o padrão, já tinha setado o padrão foi estragado, agora alguém precisa voltar e consertar ele de novo. E é isso que eu faço. E aí o Michael Cole mudou o cenário e perguntou o que iria acontecer se o Punk vencesse a luta. E aí o Roman pausou um pouquinho e falou, se eu perder pro CM Punk na WrestleMania, eu não pertenço à WWE. Se eu perder no domingo, eu diria que o meu trabalho está encerrado. Ou seja, nessa entrevista com o Michael Cole, o Roman deu a entender que se ele perder pro CM Punk, ele se aposenta, tá? Ele vai embora e vai para Hollywood. Isso imediatamente iniciou um monte de especulações sobre o futuro do Roman. Existem notícias que o contrato dele vence em maio agora. E aí muita gente se perguntou se isso é verdade, se não é verdade. Bom, o Mike Johnson da PW Insider já deu a entender que o contrato já foi renovado e que isso é só storyline. A gente vai ter que ver, aguardar para conferir se isso é ou não é verdade. Então isso traz mais um elemento de insegurança e de imprevisibilidade para esse main event.
Agora vamos falar um pouquinho do Hall da Fama que aconteceu ontem, né? Inclusive, o pessoal daqui do canal foi terrível, né? Eu setei uma meta bem arrojada para poder cobrir o Hall da Fama, o pessoal chegou junto, mas o troço estava tão chato, mas tão chato que eu acabei dropando. Então, para compensar a galera do chat que contribuiu, eu vou dizer que no próximo sábado eu vou estar cobrindo a AAA. O pessoal adora que eu cubra a AAA. Se não for no próximo sábado, algum momento eu vou cobrir a AAA e o Note de los Grandes, que vai acontecer dia 30 de maio, eu vou cobrir, tá? Então vai ser uma forma de compensar o chat. Se não der para cobrir o semanal, porque às vezes no sábado eu tô viajando, eu cubro o Note de los Grandes no dia 30 de maio aqui pro pessoal, tá? No Hall da Fama, a gente teve algumas situações interessantes. Uma delas foi a apresentação da Stephanie McMahon pro Hall da Fama. E nessa imagenzinha você tá vendo a família dela, né? Nos anos 2000 e qualquer coisa, né? Nós temos aqui a Stephanie, o Triple H, o Vince e o Shane. Acho que isso aqui é cerca de 2018, 2019. Pois bem, a Stephanie ela foi apresentada no Hall da Fama. Ela mencionou o pai, o Vince, que fez muita gente na plateia gritar "Thank you, Vince". Ela também falou do Shane, dizendo que qualquer coisa que tenha acontecido no passado, ela ainda vai amá-los, dando a entender que as coisas entre ela e o Shane realmente não estão bem, que eles estariam brigados. E uma comprovação disso é que o Shane e a família não apareceram para a apresentação da Stephanie no Hall da Fama, tá? Apenas a Stephanie apareceu, o Shane não apareceu. A gente não sabe se de repente ele está enciumado, porque a Stephanie entrou pro Hall da Fama e ele não, tá? Então vamos ver. Mas eu acho que realmente tem uma situação pessoal aí entre a Stephanie e o Shane. E outra coisa, como a gente já esperava, o Vince também não apareceu. Seria meio doideira no meio dessa treta toda que ele tá tendo com a Janelle Grant, ele aparecer aí na televisão, na WWE, o que é uma pena, tá? Porque seria legal a gente ver o Vince com a Stephanie, né? Afinal de contas, ele é o pai dela, mas enfim, a Stephanie entrou por Hall da Fama, foi 1 hora, né? A gente começou o Hall da Fama 1 hora da manhã, 2 horas da manhã ainda não tinha terminado a Stephanie, porque falou as 3 filhas, falou a Linda McMahon, a Linda estava presente, depois fala a Stephanie McMahon, e ela fala pra caramba, fala. Quando ela começou a listar todo mundo do roster que ela gostava, e ela citou o Chris Jericho apenas falando Y2J, aí eu cheguei e falei, gente, não dá, cara, eu tô morrendo de sono, eu tenho que ter uma vida também. Então, foi legal da gente ver quer dizer, não foi legal, foi chato pra caramba, mas enfim, a Stephanie McMahon tá no Hall da Fama. Nós também tivemos uma situação curiosa com o Dennis Rodman, né? O Dennis Rodman que veio para sua apresentação e ele acabou fazendo um discurso mais rápido e aí ele falou que ele tinha um discurso preparado para ele pela Stephanie McMahon, mas que ele perdeu esse discurso no caminho para o pódio. E aí ele agradeceu a Stephanie pelo seu esforço, mas que ele estava feliz de que ele não estava não ficaria no palco por muito tempo, considerando que ele não tinha um discurso preparado. Então, Dennis Rodman sendo Dennis Rodman, né? E legal ele usar uma camisa da NWO com a imagem do Hulk Hogan, né? Considerando que o Hogan faleceu nesse último ano. E agora vamos falar sobre a situação da Nikki Bella. Olha, a situação da Nikki Bella, ela teve tantas voltas ontem, tantas idas e vindas, que a gente simplesmente não tem mais ideia do que vai acontecer, tá? A gente não tem ideia do que vai acontecer. Durante o dia, saiu uma notícia de que a Nikki Bella não havia sido liberada clinicamente pelos médicos e que ela não iria lutar na luta pelo título de duplas da WWE, o título de duplas femininas da WWE. Essa notícia foi devastadora, assim, que a gente sabia, ela chegou em Las Vegas com a bota, né, ortopédica, e realmente estava dando a entender que ela não ia conseguir lutar. E aí, quando saiu a notícia de que ela não tinha sido liberada clinicamente, imediatamente começaram as especulações. O que vai acontecer? As Bellas vão sair da luta? Ou alguém vai substituir a Nikki? Eu até tinha comentado de que talvez para recompensar todo o esforço e todo o talento dela, que eles poderiam trazer a Jacy Jayne para substituir a Nikki Bella, né? As personas das Bellas casam um pouco com a Jacy Jayne. Ela tem essa persona também, essa pegada mais sensual e tudo mais. Então eu achei que poderia dar liga ali. E a Jacy Jayne poderia subir.
Só que, assim, tipo, uma hora depois dessa notícia sair, veio a notícia que foi a mais chocante, mais louca, mais insana que a gente teve até agora em 2026. Que a Paige assinou um novo contrato com a WWE. Foi assim, cara, quando saiu essa notícia, você imagina uma bomba nuclear, assim, caindo no meio do fandom. Eu comecei a mandar mensagem pro Matt, comecei a mandar mensagem pro Zezo, pro Xingos, o meu editor me mandou mensagem também. Cara, foi uma loucura, assim, ficar a gente trocando mensagem. Caraca, a Paige vai voltar, não sei o que, a Paige vai pra luta, tal, papapá. As notícias que haviam saído era de que a Paige iria voltar para a WWE e provavelmente viria para o lugar da Nikki Bella. Essa foi uma notícia que a PW Insider soltou, dizendo que a Paige iria entrar no lugar da Nikki Bella nessa luta. Depois, mais tarde, a PW Insider disse que a Paige assinou um contrato de múltiplos anos pela WWE. Ou seja, não vai ser um contrato para uma aparição. A Paige está de volta. Ela não apareceu no SmackDown. Eu imaginei que ela fosse aparecer no SmackDown, de repente, para marcar a posição de que ela iria para a luta. Só que durante o show ainda apareceu o gráfico de que a Nikki Bella iria lutar com a Brie. E eu chamei a atenção para isso. Eu falei, gente, olha só que negócio engraçado. A Nikki Bella ainda está no gráfico. E aí o pessoal notou para mim que mais cedo, durante o podcast da Nikki e da Brie que elas fizeram lá no WWE World, a Nikki disse que ela iria lutar na WrestleMania. Né? Ela, lá no podcast dela, ela disse que eu vou continuar usando a bota para poder descansar meu pé, para que tudo esteja bem para amanhã. Né? Eu sinto que é a forma de seguir em frente. Então, ficou aquela coisa, tá, mas a Nikki tinha sido vetada, mas agora tá dizendo que vai lutar, e aí a Paige assinou, como é que é essa história? Pois bem, a situação ficou essa indefinição durante o SmackDown todo, a gente não sabia o que pensar. Quando foi no Hall da Fama, entre o SmackDown e o Hall da Fama, teve o tapete vermelho do Hall da Fama. Então apareceram várias pessoas ali que estavam indo pro evento. E aí a Nikki Bella apareceu de novo. E sendo entrevistada pelo Big E lá no tapete vermelho, ele perguntou pra Nikki se ela ainda teria condições de lutar na WrestleMania. E aí ela disse o seguinte, ó, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo ótima, eu só preciso de um pouco de descanso extra para que eu possa estar pronta para amanhã para poder ganhar esse título de duplas. E aí o Big E pergunta, então você está dizendo que amanhã você ainda vai lutar? E ela disse, sim, com certeza, eu estarei lá, eu estou aqui, eu nunca irei abandonar o lado da minha irmã, eu ainda estou nessa, eu ainda estarei aqui amanhã e nós vamos vencer o título de duplas. Tá? Então, a gente está numa situação aqui em que os sites dizem que ela não vai lutar, de que a Paige vai substituir ela, e ela chega na frente das câmeras e diz, eu vou lutar, eu vou lutar. E aí a grande pergunta que fica é, será que realmente a Nikki Bella conseguiu magicamente se recuperar, convencer os médicos que ela tem condições de lutar e vai pra briga? É uma luta de 4 fatais de duplas, o que significa que só 2 lutadoras vão estar ao mesmo tempo no ringue. Isso permite a ela a que tenha de luta 1 minuto e meio, e ainda assim colaborar para a luta, tá? Ela não precisa se esforçar tanto assim. Mas a verdade é que isso também pode ser uma jogada da WWE de manter a kayfabe e aí chegar amanhã e alguém atacar a Nikki Bella nos bastidores, tirando ela da luta, e aí a Brie Bella acabar chamando a Paige pro lugar, tá? E aí se iniciaria uma história e tal. Seria algo semelhante ao que aconteceu no ano passado com a Bayley, só que dessa vez com uma razão. No ano passado foi de graça, foi gratuito, né? A Bayley foi tirada da luta para que a Becky Lynch pudesse voltar à WWE na WrestleMania. Agora não, agora a gente teria um motivo, a Nikki Bella está contundida, então ela não poderá lutar. Beleza? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje, né, onde a gente teve o resumo do SmackDown e mais as últimas notícias antes da WrestleMania. A primeira coisa que eu vou dizer pra vocês, a gente não vai ter sincerão da galera pra esse SmackDown, tá? Vocês podem colocar seus comentários à vontade, eu vou ler, vai ser um prazer. Mas o sincerão da galera do SmackDown eu já gravei ontem, tá? Eu terminei a live e aí nesse intervalo de 1 hora entre o SmackDown e o Hall da Fama,
eu botei uma postagem, vocês viram que eu botei uma postagem aqui no canal, e a galera que estava no chat mandou seus comentários, e aí a gente fez um sincerão da galera rapidinho. E eu vou postar esse pedaço da live com esse sincerão por volta das 3 horas da tarde de hoje. Então o vídeo tá indo agora meio-dia e pouquinho. 3 horas da tarde eu vou postar esse sincerão da galera que eu fiz do SmackDown. E aí, 6 horas da tarde. 6 horas da tarde a gente vai estar abrindo a nossa live, tá bom? Pode ser até que eu abra antes. Vai depender do meu ânimo e vai depender do que vai estar rolando aí durante o dia, se tiver alguma coisa excepcional e tal. Mas a princípio, eu vou abrir a live às 6 horas da noite, porque a WrestleMania começa às 7, tá? WrestleMania começa às 7 horas da noite aqui no Brasil. Pelo menos é o que estava sendo anunciado lá ontem, durante o show, que a WrestleMania vai começar às 7 da noite. Então, a gente abre a live 1 hora antes para nossa resenha, para atualização de notícias. E aí, 7 horas da noite, finalmente a WrestleMania 42 vai chegar. E aí a gente vai ter aquele momento juntos. Quero chamar todos vocês para estarem conosco aqui na nossa live. A gente quer quebrar todos os recordes aqui no canal. Eu sei que a gente consegue bater de frente com os caras da gringa. Eu tenho certeza absoluta. Nós temos 33 mil pessoas que passam aqui todos os dias ao mês para poderem assistir os nossos vídeos. 33 mil pessoas em 28 dias aparecem aqui para assistir os nossos vídeos. Se a gente juntar 1/3 disso numa live, a gente bate o Santizep lá nos Estados Unidos e se torna a maior live de luta livre no mundo. A gente consegue fazer aqui no Brasil lives bobas com 10 mil pessoas. Por que não na WrestleMania a gente dá a louca se juntar todo mundo aqui? Para fazer isso é muito fácil. Bota a WrestleMania na sua televisão, bota a nossa live no celular, atrasa um pouquinho o áudio da televisão, porque bota aí no áudio em inglês, atrasa um pouquinho o áudio, porque tem um delay, porque demora para a imagem do show, o áudio do show chegar na sua casa, então você precisa atrasar ali uns 5, 10 segundinhos, e aí quando os dois áudios casarem o áudio da televisão com o áudio do celular, você pode fechar o áudio da televisão e acompanhar pelo celular, ou botar os dois áudios e acompanhar a nossa live e a minha narração em português, caso você queira, e os nossos comentários, as nossas notas, os nossos convidados. Xingos estará aqui, JV Alba estará aqui, o Diogo representando o chat estará aqui, ele disse que vai ter que ver porque ele vai estar trabalhando, talvez ele apareça um pouco mais tarde, e quem sabe, de repente, outras surpresas aparecem, né? Então, esteja aqui com a gente, vamos fazer dessa uma das maiores lives de luta livre do mundo, eu conto com vocês para a gente alcançar esse sonho, beleza? Então, nos aguardem. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixa o seu hype e acima de tudo, assiste e maratona os nossos vídeos, que é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela, desde já meu muito obrigado, a gente se vê do outro lado, um grande abraço e até às 6 horas da tarde para a WrestleMania 42. Vamos quebrar todos os recordes, eu conto com vocês.